Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada pela Divina Comédia. Nós já passamos pelo inferno e agora nós estamos no purgatório. Quer dizer, nós estamos saindo do purgatório rumo ao paraíso já, né? Nesse canto que eu trago hoje, que é o 28, nós estamos na companhia de Virgílio, de Estácio, esses grandes poetas, né? Que marcaram história, né? Marcaram cultura e tudo mais, nesse sentido, né? Com a sua arte. E nós estamos, então, adentrando ao paraíso terrestre. Já subimos toda a montanha do paraíso, do purgatório. Nós estamos no cume dela, adentrando, então, ao paraíso terrestre. Paraíso terrestre que foi onde os nossos primeiros pais, né? Os dois primeiros seres humanos viveram antes de serem expulsos. Estou falando aqui de Adão e Eva, né, naquela parte lá do começo, no princípio de tudo, que é descrita em Gênesis, ok? Então, muita coisa nos aguarda aqui nesses últimos cantos, muita coisa legal, muita coisa bacana, que tenho certeza que você vai adorar, ok? Então é isso, eu venho realmente aqui fazer isso, trazer toda a chave de leitura, todo o simbolismo, todo o significado que está por trás de cada canto de Dante em sua divina obra, que é a Divina Comédia. Sim, os cantos em sua estrutura literária é maravilhosa, mas quando a gente aprofunda nos estudos sobre Dante, a gente percebe que tem muita coisa velada, escondida nas entrelinhas, e quando a gente conhece, a gente percebe realmente o sentido do qual, o porquê, o que realmente Dante estava expressando e guardando aqui nessas linhas, nessa obra maravilhosa. E também conhecemos e entendemos a genialidade de Dante, ok? Então é isso. Nesse sentido mais espiritual, mais elevado, já falei para vocês, parte muito da doutrina, da teologia, dos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino. Porque, que nem dizem, a Divina Comédia é a Suma Teológica em versos, entendeu? Então a base de tudo aqui que Dante esconde nessa preciosidade, nessa obra, tem por base tanto filosofia, né, ali por parte de Aristóteles e tudo mais, como também de Santo Tomás de Aquino, ok? Então aqui ele envolve muitas coisas, né, mas principalmente nesse sentido espiritual é isso. Deus abençoe vocês. Então vamos lá para a introdução do canto, ok? Purgatório, de Dante Alighieri. O poeta descreve a beleza do paraíso terrestre. Chegam Dante, Virgílio e Estácio perto de um rio que os impede de prosseguir. Do outro lado do rio aparece uma mulher de maravilhosa beleza, que discorre a respeito da condição do lugar, resolvendo as dúvidas que Dante lhe propõe. E assim começa o canto. Então, aqui finalmente eles adentram o paraíso terrestre. Então, tudo aqui é de uma beleza sem igual, como descrito lá em Gênesis capítulo 1. Ele está ansioso, adentrando com os poetas nessa floresta, com um olhar curioso, ansioso para ver todas as belezas. E ele se perde nessa beleza da floresta, né, desse paraíso terrestre. O nome já diz, né, paraíso terrestre. Ele ouve os passarinhos, ele ouve as árvores se mexerem com a brisa, né, as folhas e tudo mais. Ele já não sabia quanto tempo que ele estava andando, quanto tempo que ele estava olhando e o tanto que ele tinha adentrado aquela floresta, de tão admirado que ele estava. Então eles se deparam com um riacho com águas tão limpas, tão cristalinas, que o rio, a água mais limpa do mundo, perto dessa água, a gente perceberia que tinha algo que estava ali turvando, ou seja, sujando essa água suja, né? Então é aquele rio assim cristalino, limpo mesmo, que você consegue olhar através dele sem problema nenhum, como se fosse um espelho, como se fosse um vidro, um espelho, né? Nesse sentido. E nem as sombras das árvores que deixavam ele, né, mais escuro, tirava então essa limpeza, essa pureza, essa clareza, essa água cristalina,
né, nesse sentido. Do outro lado do rio, ele fita então uma mulher que está colhendo flores. E ela canta um canto magnífico, maravilhoso, né? E ele então pede para que ela se aproxime da margem. Ela está do outro lado da margem do rio. Ela pede para que Dante pede para que ela se aproxime da margem do rio para que ele possa perguntar e conversar com ela sobre tudo aquilo ali que ele está vendo, né? Ele fala assim que quando ela então chega próximo da margem, ela tá olhando a água do rio, e quando ela levanta os olhos dela assim são de uma beleza, de uma luz, de uma pureza, de uma claridade tão linda que nem Vênus, né, teria assim essa beleza, essa luz no olhar quando ela foi atingida pela flecha do Cupido, né? E ela fala, vocês são novatos aqui nessa terra, essa terra que foi o berço, né, dos seus pais, dos nossos primeiros pais, berço da humanidade. Você pode ficar à vontade, aproveite desse lugar, saboreie e seja que você possa saborear e se deixar conduzir e levar pela beleza do Salmo Delectaste que está sendo cantado, né? E não se preocupe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo. O que é esse Salmo Delectaste que ela fala que é para ele, que é um salmo que ela está cantando, eu acho que é um salmo que está entoando, então, neste lugar, é o Salmo 91. E essa palavra é de um versículo desse salmo em latim. Porque deleitaste-me, Senhor, e eu me regozijo na obra das suas mãos. Delectaste, vem de deleitaste-me, Senhor. Salmo 91, um versículo do Salmo 91 da Bíblia, ok? Ele fala, as águas aqui, apesar de ser paraíso terrestre, né, um lugar espiritual, digamos assim, mas eu vejo os barulhos das árvores, do vento nas árvores, eu vejo o barulho do rio, o porquê. Então, nesse sentido, as coisas aqui também são materiais e não são espirituais somente, né? Aí ela fala, eu vou te explicar o que te confunde. E ali começa a discorrer toda a explicação. O Supremo Bem fez o homem para o bem e para o amor, ela diz. Fez o homem bom e voltado para o bem. Deu este lugar, né, para que ele vivesse em paz, como penhor de eterna paz. Por culpa do homem, ele pôde aqui permanecer pouco tempo. Por sua culpa, trocou a sua alegria, a sua paz pela dor e o trabalho árduo, e foi expulso deste lugar. Para escapar da instabilidade climática da Terra, Deus elevou o lugar, então, de onde ele estava para até o cume dessa montanha. Colocou lá embaixo, então, as portas, os portões, onde nem todos têm acesso. A brisa que você sente é do primeiro céu, que querendo ou não tem efeito ainda e atinge o lugar onde nós estamos. É assim como as árvores da terra, essa brisa serve para chacoalhar as sementes, chacoalhar as árvores para que as suas sementes caiam na terra e assim germine outras novas, ela diz. As águas que você vê aqui não surgem de nascente como você conhece, mas sim das fontes de Deus. E ela flui para dois lados. De um lado, ele apaga toda a culpa dos pecados e a lembrança dos pecados, e do outro lado, restabelece apenas a lembrança das coisas boas, das boas ações que tivestes. Ela continua falando. Esse lugar aqui, o paraíso terrestre, também é conhecido pelo Parnaso, que então os poetas declamam e cantam e registram em suas artes e em suas obras. Aqui era inocente a humana raiz. Viviam na eterna primavera. E assim, ele olha para os poetas que estão com ele e vê assim, eles todos admirados, com um belo sorriso no rosto, né, encantados com essas explicações que essa mulher então está aqui dando para Dante. E assim termina o canto. Como eu já falei, né, a mulher aqui que aparece aqui é também continuação daquela visão, daquele sonho das duas mulheres que ele viu, que representa a vida contemplativa e a vida ativa, Lia e Raquel. Então aqui o nome dessa mulher é Matilda, como a gente vai ver mais à frente,
e ela representa a vida ativa. Ela também vai explicar isso, ok? Ela está associada à imagem da Lia na visão, que é da vida ativa. Diz que ela tá ali colhendo flores, ou seja, fazendo algo, entendeu? Ele fala assim que a beleza dela e o brilho do olhar dela é muito maior e mais intenso do que, com certeza, o olhar de Vênus quando foi flechada pelo Cupido, porque diz na mitologia que Vênus estava brincando com sua mãe quando acidentalmente um Cupido acabou lançando uma flecha que atingiu Vênus, onde então, nesse momento, atingida pela flecha, ela olha para Adonis e se apaixona por ele. Isso daí é a história da mitologia. Então ele quis dar essa referência aqui, que aquele olhar apaixonado da bela, né, e encantadora Vênus não chega nem aos pés desse olhar iluminado e dessa graça e dessa beleza dessa mulher que está aqui no paraíso terrestre colhendo flores. Onde ela explica então, né, que ali é o paraíso terrestre. Quando Deus cria o homem e a mulher e cria toda a criação, ele coloca o homem e a mulher em um determinado lugar, que é esse paraíso terrestre, onde só há paz e beleza e felicidade, onde tudo é belo, onde existe uma eterna primavera, tudo é agradável, tudo é lindo, tudo é belo, existe o néctar, existe as frutas, existe coisas boas e gostosas ali à disposição do homem, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor, sem nenhum trabalho, sem nenhum custo, né, nesse sentido. Então, o paraíso terrestre é esse lugar. Quando, então, por culpa do homem, ele escolhe o pecado, se rebela contra Deus, né, e desobedece ali a ordem, a palavra de Deus, a vontade de Deus, então ele perde tudo isso. E ele é expulso desse paraíso. Esse paraíso que estava no lugar, ele acaba sendo aqui, não é isso que aconteceu, não sabemos, né? Mas aqui Dante tenta explicar assim, que quando o homem, por sua culpa, perdeu acesso a esse lugar, por desobediência à vontade de Deus, à palavra de Deus, e porque escolheu pelo pecado, sendo então dentro da condição e da situação da tentação da serpente, Deus expulsa o homem e a mulher do paraíso, desse paraíso terrestre, digamos assim. Mas aqui Dante tá explicando assim que Deus expulsa o homem e a mulher e também coloca esse paraíso terrestre no lugar onde eles não possam atingir. Aqui em Dante ele coloca então no alto da montanha do purgatório, onde lá na base dela toda a subida, o acesso está sendo guardado por um anjo com as duas chaves. Se lembra lá quando a gente começou a subida das cornijas do purgatório? Então é mais ou menos isso que tem na Bíblia, porque diz a palavra de Deus que Deus expulsou o Adão e Eva do paraíso e colocou um anjo com uma espada de fogo flamejante guardando este lugar. E esse anjo está lá realmente, só que é lá na porta da subida do purgatório, antes da primeira cornija, que é a soberba. Você lembra que ele estava, né, em cima de 3 degraus, com as 2 chaves e com a espada de fogo? Então é esse anjo, só que não está aqui na porta do paraíso terrestre, está na porta do purgatório. Então é mais ou menos essa disposição que Dante tenta colocar e tenta explicar mais ou menos para dar sentido então aqui ao purgatório, ok? Eles foram expulsos, né, desse paraíso terrestre, do paraíso, por causa do pecado da desobediência à palavra de Deus. Deus falou, existe um fruto daqui, que é da árvore do bem e do mal, que se vocês comerem, vocês morrereis, não comam dela. A serpente falou, não, vocês não vão comer, vocês vão ser como deuses. Pelo mesmo pecado que o demônio caiu pela soberba, ele tenta Adão e Eva caem, comem do fruto e assim pecam, porque vão contra a vontade a palavra de Deus, e então, nesse sentido, eles não se arrependem, né, não voltam atrás naquilo que eles fizeram, eles acabam sendo expulsos por Deus. Porque Santo Agostinho diz assim, que se o homem e a mulher tivessem se arrependido nessa oportunidade que Deus dá, porque depois que acontece tudo isso, que eles comem do fruto, que eles veem que eles estão nus, que eles estão se cobrindo com folhagem, Deus vai atrás do homem e mulher e pergunta, onde estás, Adão? O que você fez? Se nesse momento Adão e Eva tivessem se arrependido dos seus pecados e pedido perdão, Deus talvez não os teriam expulsos, já que ele é misericórdia e amor, do paraíso.
né? Mas como eles não se arrependeram, eles foram expulsos. Por quê? Porque o pecado gerou uma desordem neles, gerou, então, o que é o contrário do bem é o mal, né? Que nem diz, tem aquele vídeo interessante de Einstein, né? Que não existe o mal é a ausência do bem, assim como não existe trevas, né? Que a escuridão é a ausência de luz. Então, nesse sentido, então gerou essa desordem neles, eles eram bons, eles eram puros, eles eram santos, mas porque eles foram contrários à vontade de Deus, à palavra de Deus, à ordem de Deus, à sua natureza, à sua criação e à lei eterna e à lei divina, digamos assim, então eles causam então uma rebelião, eles causam uma desordem, um movimento contrário. O movimento contrário, que é bom, o que é bem, é o mal. Então aquilo que está ali então em desordem com o que é puro, santo, não pode estar no que é bom, santo e puro, entendeu? Mais ou menos nesse sentido a lógica, né? Não é porque Deus é ruim, porque Deus é castigador. Repito sempre, Deus não é mau, Deus não pode, não é capaz, Ele é sumamente bem. Ele não é um pai castigador, ruim, severo. Não, ele é o sentido lógico das coisas, entende? Então, é nesse sentido, o homem por sua culpa pecou por desobediência contra a vontade, a palavra de Deus, a ordem eterna, a ordem divina, natural, e etc. Então ele foi contra isso, nesse movimento contrário, ele gera então uma desordem, essa desordem contrária ao bem é o mal, e o mal não pode estar no bem. Essa desordem nessa desordem, nesse movimento contrário, surge então uma mancha, que é o pecado original, que incrusta ali na humanidade. E aquilo que está sujo não pode estar junto e no que está limpo, porque pode contaminar, pode desordenar, pode causar danos, entende? É mais ou menos nessa lógica, né? É esse momento ali do pecado, da expulsão do homem e da humanidade do paraíso, ok? E aí ela dá esse adendo, porque são poetas aqui, que o Parnaso, que está ali sempre nas obras ali, né, na mitologia e tudo mais, é praticamente a mesma coisa, só que com o nome dos rios diferente, com os nomes e as montanhas ali diferente, mas que na verdade a inspiração dos poetas, a inspiração dos artistas, ela tem ali um fundo de verdade. Só que eles descrevem de uma forma diferente, com outros nomes, com outros conceitos, ou seja, aquele negócio, a razão é capaz de entender e de absorver, mas não de forma perfeita, né, nesse sentido. Então, por quê? Porque a arte vem de Deus, né? A arte está para a beleza, e a suma beleza é Deus. Então, tudo aquilo que é bom, que é elevado, que é virtuoso, que é belo, que é extraordinário, querendo ou não, é alguma manifestação divina, mas às vezes a representação dela não sai de forma perfeita e completa, porque existe ali as falhas, né, do humano, que às vezes não entende muito bem, às vezes desvirtua, às vezes não consegue contemplar e entender de forma ampla, e assim então registra e repassa de uma forma imperfeita. Eu acho que é isso mais ou menos, tá bom? Ela fala sobre que o Dante conversa com ela e fala, mas eu vejo aqui, né, nós estamos no paraíso terrestre. Ele imaginou que fosse tudo espiritual, mas ele vê que as árvores ali se mexem, ela vê que os rios se mexem, fazem barulhos, ou seja, é realmente um lugar material ainda. E ela fala, explica isso, então, eu estava num lugar, Deus colocou num outro lugar para que não fosse acessível à humanidade, já que eles perderam por causa de sua culpa, né? Então, nesse sentido, a brisa que você vê ainda é do primeiro céu, né? Que tem seu efeito, tem seu alcance aqui. Partindo do princípio aqui, Paulo, na sua palavra, diz assim, que ele foi arrebatado em visão, em êxtase ao terceiro céu.
E o que é o terceiro céu? O terceiro céu é a eternidade mesmo. Vamos dizer que o Kairos, vamos dizer assim. Acho que o Kairos não, mas acho que é a eternidade, certo? Tá lá em cima, o terceiro céu é a eternidade. Existe o segundo céu, que é o mundo espiritual, que está... Existe o terceiro céu, ok? Paulo falou, eu fui elevado ao terceiro céu. O terceiro céu é a eternidade, onde estão os santos, Deus, né? O paraíso mesmo. Existe, então, o segundo céu, onde está, então, o mundo espiritual, onde acontecem as batalhas espirituais. O segundo céu, que é esse mundo espiritual que os nossos olhos carnais e materiais não conseguem enxergar, mas que existe e está acontecendo, está sobre nós. É o segundo céu, onde está, então, os anjos, os arcanjos e as potestades, ali nesse sentido, né? Tanto os anjos do céu, de Deus, quanto também as potestades do mal ali estão nesse plano, né? Lutando e brigando, né? Protegendo e tentando afligir, que é essa eterna batalha no mundo espiritual. E existe o primeiro céu, que é o céu que a gente vê, que a gente conhece, que é o céu material, que é o nosso céu, ok? Então, por isso que ele fala, o primeiro céu, a brisa do primeiro céu ainda atinge aqui e tem seu efeito. Ou seja, que é essa brisa, esse vento que a gente tem aqui mesmo, que a gente conhece. Então, ainda tem esse vínculo, o paraíso terrestre ainda tem esse vínculo, essa aproximação com o nosso primeiro céu, que é o nosso. Aí tem o segundo céu, que é o mundo espiritual, e tem o terceiro céu, que realmente é a eternidade, ok? Eu não posso dizer muito bem sobre Kairos. Kairos é um tempo, né? É o tempo que está acima, que é o tempo que não é o nosso, é o tempo de Deus, né? Nesse sentido, que não é igual ao nosso, que é o Cronos, né? Nesse sentido. Mas é mais ou menos assim o que eu acredito que ela está querendo dizer, porque ela fala especificamente sobre o primeiro céu. Ela diz assim: ela diz assim, vou ler para vocês: para escapar das instabilidades climáticas da Terra, este monte foi elevado para além do portão, de onde não passam tempestades nem terremotos. A brisa é causada pelo movimento do primeiro céu, que balança as folhas das árvores e espalha suas sementes por toda a terra. Então, a lei natural ainda rege aqui, ok? A lei da criação, beleza? Lembrando que existe a lei eterna, a lei natural, a lei divina, a lei humana. Lembrando que o que rege o universo está sob a regência de algumas leis. Algumas delas é a lei eterna, que é a vontade de Deus, a lei natural, que rege a criação, a lei divina, que é a revelação da lei eterna e de Deus nas Sagradas Escrituras, e a lei humana, que rege a conduta humana, ok? Beleza? É isso. Fala sobre o delectastes, que na verdade é essa palavra que a gente encontra num versículo do Salmo 91, ok? Então ela cita o Salmo, ela canta o Salmo e pede para que eles fiquem à vontade ali, o que eles quiserem perguntar, que eles possam perguntar, e ela vai esclarecer. Dante, então, está diante do rio Letes e do rio Eneu. Ele está diante do rio Letes, que tem, então, esse papel de apagar as memórias do pecado. E o Eunué tem, então, esse papel de recordar, né, as lições e a memória das boas ações vividas e feitas durante a vida. Então, que esse é o mesmo riacho, mas ele tem uma parte que corre para um lado e outra parte que corre para o outro, que é o Eletes e o Noé, e cada um tem ali uma função, né, nesse sentido, quando banhados nele. Maravilha? Então é esse o canto. Olha só, que maravilhoso, que extraordinário, tudo que está aqui descrito e escondido neste canto 28 e que eu venho trazer para vocês. É maravilhoso nessa obra.
é divina mesmo, mesmo, mesmo. Então, agora que a gente está adentrando ali, primeiro o paraíso terrestre, depois realmente o paraíso, ou seja, a vida eterna, né, nesse sentido, a gente vai percebendo muito mais disso e muito mais da genialidade de Dante e tudo aquilo que ele esconde aqui nessa obra. Gente, vale muito a pena. Eu estou muito feliz em estar conseguindo passar tudo isso para vocês, em estar aprendendo com tudo isso, porque toda vez que eu leio e releio, e leio, e leio, e estudo e vejo, eu aprendo alguma coisa, certo? E é por isso que eu estou partilhando o conhecimento aqui, porque assim, o conhecimento, por isso que é importante essa partilha de conhecimento, porque cada ser humano é único, diante de tudo aquilo que viveu, de todas as suas experiências, de tudo aquilo que teve acesso de conhecimento, de experiência, de impressões do mundo, a forma de você ver o mundo, a forma que você entende o mundo, a forma que as coisas chegam para você e você conclui, você faz sua síntese, você faz sua conclusão e você vive. Então, nesse sentido, então tudo que eu tô trazendo para vocês aqui é parte claro, de uma base maravilhosa, mas também que tem muito a ver com aquilo que a minha experiência da obra e de alguma forma repassada, sabe? É no sentido assim, ó, para mim é um pouco mais tranquilo entender um pouco disso, porque eu tenho uma base de mitologia, eu tenho uma base de filosofia, eu tenho uma base de Tomás de Aquino, de Agostinho, tem uma base da igreja, da doutrina católica que a gente vê aqui. Então, a minha experiência com todo esse conhecimento fora de Dante, fora da Divina Comédia, me proporciona que eu entenda isso. É claro que, diante da vida e das circunstâncias que vivemos, nem todos talvez tenham tido acesso a toda essa base de conhecimento necessária fora da Divina Comédia. Então, é por isso que eu estou aqui. para dizer para você, gente, você vai viver, vai entender, vai beber muito da obra, se você realmente entender o que está revelado, o que está escondido nas entrelinhas, e que parte de outros conhecimentos, de outras bases, de outros ensinamentos que você precisa entender, você precisa ter acesso para que você possa compreender perfeitamente a obra. Era isso que Dante conhece. Dante conhecia da cultura, época medieval que ele escreve. A cultura da época, a doutrina da igreja, as sagradas escrituras, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão, porque realmente eram as bases das disciplinas que eles estudavam na época. Todo mundo sabia de tudo isso. É uma pena que a educação tomou rumos assim estragados, vou falar bem assim mesmo, estragados, ruins, porque isso aqui tinha que ser base de todo o ensinamento, sabe? A partir ali dessa época que as coisas começaram a descambar, né? Com as revoluções e não sei o que, mas assim, sobre tudo isso que Dante tinha por base, era a base de todos na época, né? Então, nesse sentido, por isso que tinha pessoas assim tão geniais, tão assim extraordinárias, porque tinham uma base, um conteúdo, tinha assim, sabe, um conhecimento assim por base, básico mesmo, extraordinário, sabe assim? Então, nesse sentido, então por isso que eu falo pra você, porque não, eu tô partilhando isso para que você possa entender que para entender verdadeiramente a obra, para que você possa beber verdadeiramente a obra, você precisa de outras bases e de outro conhecimento. E que se por acaso você não teve acesso a isso na sua vida, né? Então eu tô trazendo aqui mais ou menos da onde são as fontes que você precisa tirar para que você possa entender melhor dessa obra. Você precisa entender sobre a Igreja Católica, você precisa entender sobre a doutrina da Igreja Católica, você precisa entender sobre filosofia, sobre mitologia grega, sobre mitologia romana, sobre cultura, sobre história, sobre geografia. Você precisa entender sobre moral, ética, comportamento humano. Você precisa ter esse olhar atento para todas essas outras disciplinas para que você possa entender realmente o que Dante está querendo dizer, porque é tudo isso que tem por base da obra. E é isso que eu estou fazendo aqui, estou revelando tudo que está por base, tudo que está escondido, tudo que está velado, estou revelando para você da onde que Dante está tirando e o que Dante está se utilizando e o porquê que Dante está se utilizando de cada coisa e o seu significado, para que você possa entender melhor a obra e viver essa obra extraordinária que ensina valiosas lições para nós,
ok? Tem a Bíblia Sagrada aqui também como referência, né? A gente sempre vê Purgatório, principalmente. Muito, muito espiritual essa obra do Purgatório de Dante. Então, é necessário a gente entender tudo isso, tá bom? E é isso que eu tô fazendo aqui. Então, se você tá curtindo, se tá gostando, por favor, comenta, curta, compartilha, se inscreva no meu canal, né? Se eu conseguir 1000 inscritos, gente, eu consigo monetizar meu canal, né? Então vai me ajudar bastante, tanto para me melhorar meus equipamentos que eu faço as gravações, tanto para me ajudar aqui em casa também, já que a minha família é grande. Então é nesse sentido, né? Você me ajuda de alguma forma. Então é isso, eu tô aqui para compartilhar conhecimento. E se você gostou, curta, comenta e compartilha, dá essa força aqui. E também vai dizer na plataforma que os meus vídeos são importantes, são interessantes, e ela vai oferecer para mais pessoas que têm interesse nesse tema, ok? Porque não são todos que conhecem, não são todos que... Só realmente quem vai lá na base, né? Quem estuda, quem gosta mesmo, sabe que Dante, a obra de Dante não é uma obra literária apenas, um poema épico, mas é uma obra espiritual, ok? Então é isso, eu fico por aqui. Deus abençoe você, beijo e até o próximo canto. Se Deus quiser, estamos quase chegando e adentrando o céu. Olha que maravilha. Até mais.